Nos encaminhamos agora para o último painel deste primeiro dia. E eu fui rebuscar uma expressão que pudesse, uma frase ou um conceito que pudesse encaminhar esse quarto painel. E rebusquei numa publicação aqui mesmo de Brasília, num seminário que discutiu esse mesmo tema que nós voltamos hoje, 2 anos depois. E ele conceitua o seguinte: a regularização fundiária é um problema no Brasil desde que os portugueses chegaram nas nossas terras. As capitanias hereditárias, divididas pela coroa portuguesa em 1500, foram o modelo de colonização que o Brasil vivenciou e originou o problema fundiário no país. Verdade ou não, nós temos uma grande oportunidade agora de poder esclarecer isso. Porque o painel que apresenta aos senhores e senhoras é aspectos relevantes da regularização fundiária no Distrito Federal. Temos a honra de trazer como mediador, como moderador desse painel, o Procurador de Estado de Rondônia e assessor técnico da TerraCap, Dr. Reginaldo Vaz de Almeida. Os nossos debatedores e palestrantes que compõem o dispositivo são Dr. Júlio César de Azevedo Reis, diretor comercial da TerraCap, o desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Dr. Carlos Rodrigues, o doutor e mestre em Direito pela Universidade de Brasília e tabelião titular do cartório do primeiro ofício do Núcleo Bandeirante, Dr. Hércules Alexandre Benício. A partir deste momento, passam a valer os 5 minutos iniciais do senhor moderador deste painel Aspectos Relevantes da Regularização Fundiária no Distrito Federal, Dr. Reginaldo Vaz de Almeida. Boa tarde a todos. Nós estamos numa tarde iluminada, com tantos palestrantes aí de grande quilate. E hoje, especialmente, nós temos que agradecer muito essa iniciativa da ADEME, né, da RIEX, da Ibradim, doutora Andréa Mourão, né, doutor Paulo Muniz, doutor Eduardo, e com apoio aí da TerraCap, né, do BRB. Então, é uma alegria muito grande a gente poder trazer um tema, né, tão importante para o Distrito Federal, né? Nós estávamos aqui fazendo uma recapitulação da importância desse tema há mais ou menos uns 12 anos. Né? Nós tivemos a oportunidade de começar de uma forma assim, de ver uma indignação, né, por quantas andava aqui a ocupação irregular aqui no Distrito Federal. E por iniciativa do Tribunal de Justiça, inspirado lá na Resolução 110 do CNJ, né, o Tribunal criou o Fórum de Regularização Fundiária, Fórum Distrital de Regularização Fundiária. Começava ali, então, talvez assim, um debate mais, um enfrentamento do Tribunal, liderado pelo Tribunal de Justiça, com todos os atores do Estado, a enfrentar, né, esse tema, a debater de frente os problemas e tudo. E nós, ali, vamos dizer assim, apadrinhados ali pelo desembargador Carlos Divino, na época era juiz da Vara de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, na qual hoje, brilhantemente, o Dr. Maroja está à frente dessa missão, né? E de lá para cá já tivemos assim, grandes avanços, né? E hoje aqui nós temos esses 3, né, gigantes aqui do assunto. Nós tivemos inovações tremendas com a Lei 13.465, né, porque o contexto histórico da legislação, o desembargador Carlos Divino já vai contar para vocês. Acho que ele traz desde lá da época de quando começou a escrita e traz até a realidade de hoje.
Mas o importante é que aqui no Distrito Federal nós somos precursores no país a regulamentar a legislação a 13465, né? Eu acho que por uma liderança do Júlio César na Terra Cap, né? E assim, com a minha assessoria, com quem eu tive muita honra de trabalhar, com a sua equipe técnica, que hoje muitos estão aqui, as quais eu cumprimento, porque são verdadeiros profissionais de elite. Nós conseguimos colocar a regularização fundiária para funcionar no Distrito Federal. Então, nós, inicialmente, já na medida provisória a 579, nós já conseguimos, ainda antes de se tornar uma legislação, nós já estávamos regulamentando aqui no DF. Então, já foi ali o decreto 38023, né, já criava a Câmara de Mediação, que hoje é da Procuradoria do DF, já para compor aqueles conflitos, que era uma das premissas básicas para que a coisa andasse. Depois veio a regulamentação, né, da CRF, que é a Certidão de Regularização Fundiária, e a coisa foi avançando. Antes era a CEGET, hoje é a CEDUR, né? E é uma coisa que a gente cumprimenta esse governo, porque vem dando continuidade a esse caráter técnico. O urbanismo e a regularização fundiária tem que ser liderada e dirigida por profissionais técnicos. E nós temos hoje na CEDUR, doutor Matheus, profissional de alto gabarito, de alto interesse, pessoa preparada, inclusive um mediador de primeira, que a gente já vem, né, sentindo uma transformação. E depois, em seguida, nós vamos doutor Hércules, que dispensa a apresentação, ele está sempre nos ensinando, né, vem trazer luz aqui para a gente a respeito do procedimento da regularização fundiária, da simplificação desse procedimento, dos aspectos registrários, enfim. Trazemos o contexto histórico, o aspecto registrário, e depois vem, assim, eu costumo dizer que nós temos, assim, a teoria, né, a gente gosta até muito de falar, gosta muito de programar, de planejar, mas de fazer, aqui no Distrito Federal eu conheci poucos, como o doutor Júlio César Reis. O doutor Júlio César Reis realmente é um desbravador, um corajoso, que enfrentou situações controvertidas aqui no DF e conseguiu harmonizar, conseguiu conciliar entendimentos. E hoje nós podemos dizer que a regularização do Distrito Federal é uma realidade porque trouxe um caráter principiológico para a regularização fundiária, uma coisa que nós precisávamos fazer há muito tempo. Espero que todos aproveitem essa tarde iluminada de conhecimento, que a gente possa realmente enriquecer a nossa vida, a nossa carreira. Com a palavra, o doutor Carlos Rodrigues, desembargador. Bem, gente, boa tarde a todos. Eu quero dizer que é uma satisfação imensa, uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Aproveito para fazer um agradecimento à organização do evento. É um evento efetivamente oportuno, porque nós estamos lidando com uma questão séria, antiga, delicada, mas que no atual momento muitas ferramentas surgiram, muitas coisas novas estão diante de nós e precisamos nos inteirar delas para poder lidar com essa questão que é altamente impactante e muito rica. A gente faz uma preparaçãozinha lá, né? E fala assim, o que eu vou falar para o pessoal aqui? Como é que eu vou começar a explicar? Mas eu tenho que prestar um agradecimento ao cerimonial. O cerimonial me ajudou muito. Ele começou dizendo o seguinte, o problema fundiário vem desde 1500. Verdade, pronto. Eu acho que já posso... Eu acho até que eu já posso ir embora, viu? Porque... Ah, tá. Eu acho que ele já fez a metade da minha fala. Mas, brincadeira à parte, eu imaginei um título que nos remete a algo que nós queremos fazer, ou que nós gostaríamos de fazer. E eu falo regularização fundiária e planejamento territorial. Por que planejamento territorial? Ora, toda atividade humana necessariamente tem que ter planejamento. Nós não podemos fazer nada sem nenhum planejamento. Como é que nós podemos edificar uma cidade, construir patrimônio, se nós não temos regularização fundiária, segurança jurídica para milhões de investimentos que são postos em terrenos inseguros? Isso é terrível. Questões econômicas, sociais e etc. Quando nós vamos falar de regularização, nós estamos pressupondo que algo aconteceu, que houve uma ocupação, e que é dessa ocupação que nós estamos falando.
Mas nós temos ocupações absolutamente regulares, tuteladas pelo direito, com planejamento, e nós temos ocupações simplesmente irregulares. Porque nós precisamos desmistificar um pouco o que significa regularizar. De que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma ocupação irregular. Nós vamos avançando um pouquinho, nós vamos assimilando um pouco dessa noção. E nós temos algumas espécies mais comuns. Uma que é a clandestina, que nós poderíamos chamar de simplesmente invasão individual ou coletiva, que incide sobre terras particulares, que incide sobre terras públicas, que incide sobre terras que não podem ser ocupadas porque são, por exemplo, áreas de preservação permanente, várias espécies de terras de preservação permanente que não admitiriam, por questões técnicas ou até mesmo ecológicas, que não admitiram a ocupação, mas as ocupações estão lá. Então nós temos as clandestinas, nós temos também aquelas que estão em desacordo com o planejamento urbano, e a ordem urbanística, como direito difuso previsto na Constituição, visa assegurar melhor qualidade de vida a todos. Nós temos também ocupações de desacordo com os valores ambientais, enfim, por exemplo, ocupações de áreas de manguezais, áreas de encostas, áreas de preservação permanente, margens de rios, etc. E nós temos também loteamentos não registrados. O que a gente pode entender por regularização fundiária, então? Nós não temos ainda um conceito, ou melhor, nós tínhamos um conceito da Lei 11.977 que foi revogado. Regularizar, nós temos que entender isso como um eufemismo, porque o irregular é o ilegal. Nós estamos transferindo algo que é ilegal para uma situação de ilegalidade. E essa conversão de uma ilegalidade numa ilegalidade tanto pode ter por objeto terras rurais como terras públicas ou terras urbanas. Das rurais nós não vamos falar. E a regularização fundiária, tanto ela rural como a urbana, ela deve ser, sobretudo, uma ação de política pública iniciada pelo Poder Executivo. O Judiciário não tem que se meter com isso, não. Eventualmente o Judiciário vai tomar alguma iniciativa, vai liderar, para poder se livrar de alguns processos repetidos que abarrotam um determinado órgão jurisdicional. Por que nós usamos a palavra regularização? Porque nós podemos usar a palavra legalização. Mas a regularização foi uma técnica que foi utilizada pelo legislador, pela comunidade interessada, em criar um canal de comunicação com a comunidade. Então, para quem já viu a filosofia da comunicação, vai verificar que para construir um objeto é necessário que se criem canais de comunicação. E você não cria um canal de comunicação com um ocupante chamando-o de invasor. Então, nós temos que suavizar esse tratamento para estabelecer esse canal de comunicação recíproca. Então, foi por isso que se optou por essa palavra regularização. Muito bem. Nós tínhamos, então, um conceito dado pela Lei 11.977, lá no seu artigo 46, que dizia literalmente: a regularização fundiária consiste no conjunto de medidas... tá certo. Consiste no... repetindo. A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam, literalmente, a regularização de assentamentos irregulares. Regular, o irregular. Então, essa repetição ruim, que é um pleonasmo ilegítimo, não é aquele pleonasmo de reforço, né? Estava na Lei 1977. Mas ela tinha os elementos, medidas jurídicas, urbanísticas e ambientais, que visam a titulação dos seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia. O direito social à moradia está lá no artigo 6º da Constituição. O plano de desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana está lá no artigo 182, 183.
E o direito ao meio ambiente é ecologicamente equilibrado, o artigo 225 da Constituição. Então, esses elementos foram percebidos pelo legislador de 2009. No entanto, fez uma redação ruim. E, ao trazer conceito, nós temos problemas de conceito, porque um conceito, geralmente, ele é reducionista. A realidade que ele quer demonstrar, expressar, ou ela é demasiadamente larga e o conceito é pequeno, ou então o modelo não se encaixa perfeitamente, há sobras ou há falta, e aquilo que não corresponde exatamente ao molde talvez seja outra coisa. Então o problema dos conceitos é esse. Mas dava uma ideia. E eu creio até que de uma forma muito positiva, esse conceito foi revogado pela Lei 13.465. Nós não temos mais um conceito do que seja regularização, mas nós temos uma noção. Eu acho que nós temos que contextualizar por que é que nós temos que enfrentar o problema de regularização fundiária urbana. Bem, a coisa começou com a Revolução Industrial, principalmente a Europa, onde, diante das fábricas, houve uma intensa migração do campo para as periferias das fábricas, e essas populações se aglomeravam ao redor do local do emprego e viviam muito mal. Cortiços, imundícies, falta de mobilidade, falta de higiene, etc. Então a Europa resolveu o problema dela lá por volta do final do século XIX, início do século XX, os problemas de urbanização desses assentamentos informais que existiam ao redor das fábricas. Então a experiência europeia é bastante antiga, a nossa não. A nossa, nessa contextualização do nosso problema, ela começa a surgir por volta de 1950. Por quê? Sim. Então, em 1950, nós tínhamos 65% da população brasileira vivendo no campo e apenas 35% nas cidades. Em 1960 é quando dá a virada. Então, em 1960, a população ficou praticamente meio a meio. E hoje, em 2019, a estatística do IBGE é que somos 208 milhões e 500 mil habitantes. E a última estatística do PNAD, que é de 2015, 84,72% da população vivia na cidade e apenas 15,28% no campo. E ainda nós temos as populações semi-urbanas. Então, esse crescimento da população, essa migração acentuada da população, essa virada da população rural, antes predominante, para uma população urbana agora predominante, gera problemas, porque as infraestruturas urbanas não acompanham esse movimento. E é isso, num país de poucos recursos, ter investimento suficiente para reverter esse quadro. Muito bem. Há um dado interessante ainda sobre a nossa política urbana. Então, sob a égide da Constituição de 1977, nós tínhamos uma ideia de um centralismo da política urbana. Os mais antiguinhos aqui, como eu, mas alguns de cabelo branco, vão se lembrar da lei do BNH 4.380, vão se lembrar, e ainda em vigor, a lei 6766 de 1979, lei dos loteamentos. Essa política, ela tinha um modelo único, de tal maneira que uma casinha feita para a Serra Gaúcha, ela era reproduzida para a região amazônica. Na região amazônica ela virava forno e na Serra Gaúcha ela virava congelador. Então, não era algo que poderia ser pensado de forma única. Era necessário quebrar esse modelo de centralização da política urbana. E nós tivemos, então, a Constituição de 1988. A Constituição de 88 traz uma guinada fantástica, porque ela tem inspiração democrática e ela traz o empoderamento dos municípios. Então, os municípios têm autonomia para decidir a sua política urbana. E aí nasce, na Constituição,
a regra segundo a qual as cidades com mais de 20 mil habitantes devem ter o seu plano diretor. Então, nós estamos aqui na iminência de ter uma nova lei, plano diretor para o Distrito Federal, que ele é geralmente refeito pelo menos a cada 10 anos. E parece-me que a última aqui é de 2009, não? 2009. Então, nós estamos justamente completando 10 anos, teremos novidade na certa, possivelmente nesse governo. Não quero falar por ele, claro, não vou falar, mas é prognosticando que nós teremos sim. Então, a nossa política urbana muda fundamentalmente a partir de 88, com a Constituição, com a sua nova principiologia. E ela prossegue com o Estatuto da Cidade, Lei 10.257, tivemos a Lei 11.977, que era Minha Casa Minha Vida, que além de ser um projeto de financiamento da casa própria para as populações de baixa renda, aproveitaram o ensejo e implantaram ali regras sobre regularização. Talvez, por isso, ela não tenha sido adequadamente compreendida e surgiu a necessidade de uma nova lei, que foi a 13.465, que cuidou, então, efetivamente da regularização fundiária. Então, hoje nós temos um marco regulatório, que é a Lei 13.465. E é sobre ela, então, que nós vamos nos pautar para tratar desse assunto. Perdão, eu estou com a tosse bem irritante, mas não consigo me livrar dela. A Lei 13.465, diferentemente da Lei 11.977, ela abandona a ideia de conceituar. Eu, particularmente, não sou muito adepto de conceitos, não. Eu gosto mais da noção. Ela é mais flexível, né? Então, se eu estiver meio assim, fora do peso, então parece que uma noção, uma roupa mais larga me cai melhor. E o conceito me aperta. Então, eu gosto mais de noção. Mas fiquem à vontade. E ela traz no artigo 9º o que é uma noção. Diz: ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis à regularização fundiária urbana, que ela chama de REURB, a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, destinadas, ela amplia um pouquinho, a incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. Olha só, ela não tem uma reminiscência, uma semelhança com a Lei 11.977? Sim, mas não no sentido de conceito, mas agora de uma de noção. E o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, mais uma vez, alargam essa noção compreensiva, flexível, sobre regularização. Eu não vou falar muito sobre isso, porque o nosso tempo de 20 minutos não permite, claro. Mas eu quero destacar que ela traz alguns instrumentos jurídicos explícitos, alguns que eu chamo de comuns, que estão lá no artigo 15, inciso 1 a 15, entre eles, uso capião, desapropriações, arrecadação, etc, etc. E ela traz ainda uma questão que eu acho fundamental, que talvez o doutor Júlio vai falar sobre ela, que é a alienação direta. Mas eu não vou entrar no assunto do meu amigo, predileto amigo, doutor Júlio César. E ela também traz instrumentos jurídicos que eu chamo de especiais. Por quê? Porque nós só encontramos nela. É a demarcação urbanística. Vamos ter que estudar isso, minha gente. O que é demarcação urbanística, como se faz, quando que ela se aplica, quem tem a iniciativa para fazê-la. São instrumentos que nós temos aqui. E me perdoe, eu não poderei falar de todos eles, porque cada um desses aqui ia me demorar. Aí nós não teríamos que fazer um seminário, doutor Reginaldo. Eu sugiro um curso. A legitimação fundiária, a antiga legitimação fundiária que vinha desde a lei de terras de 1850, né? Legitimação de posse, direito real de laje, ou sobreposição. Essa é a novidade. Então, eu acho que talvez aqui no Distrito Federal ela não tenha grande alcance, mas imagine o direito de sobreposição nas favelas das grandes cidades do Brasil. Alguém falou Rio de Janeiro, mas
vale. Bem, como eu disse, e talvez a Lei 13.465 será para nós o nosso marco referencial, nosso marco jurídico, nosso marco regulatório da regularização fundiária urbana. Então ela traz um procedimento. Ora, procedimento, modo de proceder, como fazer. Então ela dá o começo, início, meio e fim. E esse início, meio e fim, que é procedimento, distribuído em fases, está lá no seu artigo 28, com formalidades, com competências, está tudo lá, o manualzinho. Siga-me. Ela também tem um projeto, lá no artigo 35. E aqui é o deleite dos urbanistas. Parabéns, vocês têm urbanistas, vocês têm uma ferramenta poderosíssima, que é o projeto. Eu já vi aqui no Distrito Federal alguém fazer um projeto e aplicava um carimbão grande assim, em tinta azul, escrito regularizado. Assinava embaixo e entregava. Nós tivemos aqui no Distrito Federal situações em que tinha tal de certificado de regularização fundiária. Alguém já deve ter visto isso aqui. Os mais antigos, como eu aqui, já viram isso aqui. Né? E coisas absurdas que não significavam nada a não ser um engodo com alguma finalidade escusa. Regularização é um procedimento longo que termina num título. Eu digo, eu sou a favor da regularização, mas regularização com critérios, com observância às normas, com inteligência, com técnica, nos auxiliem aos urbanistas, nos auxiliem. Direito e urbanismo são parceiros. Ainda da 13465, nós estamos no final, uma conclusão administrativa sobre um projeto de regularização. E, finalmente, o registro. Eu digo que o registro, doutor Hércules, é o momento escatológico do direito imobiliário. É quando você tem uma unidade perfeitamente identificável, localizável, única, inconfundível, onde sobre ela e exatamente no seu território incidirão todos os direitos reais do artigo 1225 do Código Civil. Isso significa segurança jurídica. Finalmente, nós teremos segurança jurídica. E esse, perdão aqui, apenas para arrematar, é tão importante isso, porque na Lei 13.465, ela traz algo para mim que é uma imensa novidade. É o chamado Código Nacional de Matrícula. Está lá é o CNM, no artigo 101. O que significa? Da mesma forma que hoje nós adotamos no Registro Civil um número enorme, um código de registro de nascimento único, nós teremos também algo semelhante ao registro de imóveis. Então, se nós tínhamos antes o sistema de transcrição, que era muito falho, que ensejou a modificação para o sistema de matrícula, e que também não funcionou bem, hoje nós temos, e será implantado ainda por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, a forma como será executado. Então, isso vai nos dar muita segurança jurídica. Eu fiz aqui algumas conclusões finais só de arrematação, mas é que para mudarmos uma realidade, nós precisamos primeiro conhecê-la. Ninguém muda nada sem não conhecer. Ninguém pode fazer algo sem não conhecer o que está fazendo. Então, conhecer a realidade fundiária é o primeiro passo para modificar essa realidade. Então, o nosso território, como nosso cerimonialista diz, desde 1500, se formou na mais absoluta informalidade, evidentemente que ele não tem nenhuma estrutura lógica nem segurança. Precisamos cuidar disso. E quando, nesses longos anos, nesses longos séculos, a divisão da terra, o nomos da terra, sempre se fez de forma inadequada, sem garantia jurídica. Então, hoje, nós temos, no estágio atual da tecnologia, nós temos um sistema de mapeamento por satélite, que é o famoso georreferenciamento, que nos dá posição, segurança posicional
hoje, salvo engano, se não tiver mudado a regra do INCRA, de até meio metro. Então, se nós descrevemos um polígono com base em dados georreferenciados, e esses dados georreferenciados vão integrar a matrícula do imóvel, meus caros urbanistas, que eu creio que aqui tem, vocês terão a delícia de estar lá no seu computador, no seu escritório, em tese, tá? Insiram os dados georreferenciados que o registro de imóveis oferece e vocês terão a configuração geométrica, a localização, a área e até mesmo os acidentes geográficos. Sem ver o imóvel, sem ver uma planta. Apenas por ali você já tem possibilidade de esboçar um projeto. E depois que o projeto estiver pronto, com essa segurança jurídica que nós almejamos, você então basta ir lá para poder fazer umas conferências finais e terminar o seu projeto. Então é isso que nós queremos. Segurança jurídica. Praticidade. Muito obrigado. Eu inicio agradecendo aí pelo honroso convite, doutor Paulo Muniz, amigo Eduardo Aroeira, doutora Andréia, Fabiola Orlando. É uma honra ver aqui Janine, amigos da Universidade de Brasília, tantos rostos conhecidos. Cumprimento também o doutor Reginaldo, doutor Carlos Divino e doutor Júlio César. É grande a satisfação. Cumprimento também o colega Demerval Caxieta Júnior, do 2º Ofício de Imóveis. Importante que esteja aqui para que a gente possa dialogar, compartilhar angústias a respeito de uma norma que se pretende revolucionária, que vai dar muito trabalho também para o doutor Maroja, na Vara de Meio Ambiente, monotonia nem pensar. E é bonito de ver como o Distrito Federal é um ambiente de excelência na regularização fundiária, diferentemente de outras unidades da federação, principalmente de outros municípios no Brasil. A estrutura da nossa conversa aqui vai ser basicamente de vários pontos, e eu vou ser bem breve só para apresentar mais ou menos o que eu gostaria de tratar. Vai ser sobre a primazia da realidade sobre a forma. Isso já foi até tratado quando, aqui no painel de Direito do Trabalho, houve muito claro, olha, quando tem um contrato de trabalho, o que está no papel não resolve muito, não. O interessante é dizer que a Lei 13.465 disse basicamente o seguinte: como o município tem pouca capacidade governativa, a União Federal deixou muito claro, quem decide o que é área urbana ou não é o plano diretor mais não, e sim os reais fatores de poder em determinado território. Se os usos daquele determinado território, num assentamento, forem usos urbanos, por mais que esteja no plano diretor dizendo que aquilo é área rural, poderá haver regularização. A gente vai ter uma interrogação aqui e vários advogados vão atuar dizendo parece que isso viola o protagonismo do município. E aí é um segundo ponto que a gente vai tratar sobre que protagonismo é esse. O Dr. Carlos Divino já deixou bem claro, a 13.465 houve por bem dar um protagonismo para o município. Eu vou concordar, de alguma forma, porque a União Federal teve um certo protagonismo dizendo eu decido que é área urbana a partir de agora. Isso ela disse na Lei 13.465. E com relação ao município, dando protagonismo aos entes federados mais próximos da população, da comunidade e entes que tratam mesmo da cidade, ela, de alguma forma, a Lei 13.465 esvazia a necessidade de legislador municipal, que volta e meia diz que o protagonismo está todo com o secretário de habitação, o prefeito, e não há necessidade de desafetação, de outros instrumentos de processo licitatório, e a gente vai verificar que a lei escancara esse protagonismo do executivo municipal. Daí depois a gente trata de mostrar como houve o deslocamento das atribuições dos registros imobiliários para a prefeitura, para a Secretaria de Habitação do município. Porque a Lei 11.977 de 2009, que tratava da regularização fundiária, dedicava todo um capítulo de forma muito densa, essa lei parece que não colou muito bem e não gerou bons frutos, a ponto de entenderem que o procedimento no registro de imóveis deveria ser deslocado para o município. Que exercício é esse? O exercício de
notificar os confrontantes, notificar os titulares de direito real dos imóveis abrangidos por um assentamento informal. Daí a gente verifica que o município vai ter que ter capacidade governativa, porque senão também não vai sair do papel. Aí a pergunta que se faz é, será que o município faz melhor do que faria um registro de imóveis? Isso é algo bastante interessante para a nossa meditação. Eu vou tratar depois de algumas inovações benéficas, outras controvertidas e outras que eu acredito que tenha havido uma aventura, uma temeridade estranha do legislador quando trata, para além da regularização fundiária, da regularização de edificações, a ponto de, lá pelas tantas, a norma dizer, de forma temerária, que o interessado pode chegar no registro de imóveis e, meramente, por mera declaração, informar qual é a metragem da construção para que o registrador venha dar publicidade em determinada construção. Daí a gente vai verificar que o nosso Código de Obras e Edificações, em boa hora, diz, a banda não toca desse jeito, não. Eu preciso, no mínimo, responsabilizar um certo alguém a respeito desse tema. E lá mais para o final, então, a gente já levantando a bola para o Júlio César, vai falar do futuro da regularização fundiária e dessa possibilidade e necessidade de, em um mesmo núcleo informal, tratarmos de regularização de interesse social, que é para a população, aqueles núcleos ocupados predominantemente por população de baixa renda, mas e se nesse núcleo informal houver pessoas com alta capacidade, né, econômica, será que eles deveriam ser tratados da mesma forma das pessoas de baixa renda? Porque quando temos um núcleo ocupado por pessoas de baixa renda, claro que o município tem todo o gosto em chegar e instalar, implantar infraestrutura, bancar tudo o que for necessário para a qualidade de vida daquela comunidade. O problema será quando alguns oportunistas aproveitarem da benesse municipal e acabarem tendo um acréscimo ainda mais patrimonial. Isso é bem problemático e, de todo modo, a TerraCap está atenta para áreas de regularização de interesse social em que haja ocupações com vocação comercial, aquilo ali não pode ser tratado como uma regularização de interesse social, e sim como uma regularização de interesse específico. Pois bem, como eu ia dizendo, a norma, de forma revolucionária, vem definindo o núcleo urbano como aquele assentamento humano com uso e características urbanas, independentemente da propriedade do solo, ainda que situado em área qualificada ou inscrita como rural. Me parece que isso é um pragmatismo forte da União Federal, e nessa queda de braço é interessante a gente verificar como ocorre esse condomínio legislativo, em que a União ela vai regular normas gerais de direito urbanístico e os estados vão suplementando, complementando normas da União. Indaga-se, isso aqui é uma norma geral ou ela se imiscuiu em tema específico do município para dizer que está desconsiderando o plano diretor e ela é que define o que é área urbana? O interessante é que a gente pouco trata desses temas numa norma longeva, que é a 6766, que fala dos loteamentos urbanos, quando, por exemplo, no artigo 4º, a lei federal diz qual é o tamanho mínimo do lote, 125 metros quadrados. Isso é tema de norma geral? Quer dizer que a União Federal determina qual é o tamanho mínimo de um lote em qualquer município, sem nem fazer estudo da geografia, da geologia, para saber se ali não comporta uma área menor para um lote. Mas repare que, de forma talvez abusiva, a União vem tratando de definir esses aspectos. O artigo 4º da 6766 também dizia, até 99, que cada pessoa titular de uma gleba que queira lotear precisaria dotar de 35% para equipamentos públicos, que era um absurdo. Ora, não pode a União Federal tratar de limitar o direito de propriedade e já definir um número mágico de 35% como área reservada para equipamentos públicos. O certo é que é bem interessante esse debate, porque eles
esse debate sobre constitucionalidade ou não do conceito de núcleo urbano vai implicar, eventualmente, na regularização de certos núcleos informais, como, por exemplo, o condomínio Estância Quintas da Alvorada. É interessante dizer que esse condomínio não faz parte, no plano diretor, da estratégia de regularização fundiária, mas é um assentamento humano e tem ali usos urbanos, está dentro da mancha urbana. Indaga-se, pode haver uma estratégia de regularização independentemente do plano diretor? Pela Lei 13.465, é claro que pode. E daí, essa questão de insegurança jurídica, que foi o tema de abertura hoje de manhã, vai dizer, olha, mas que história é essa? Então, as expectativas normativas daqueles que residem no condomínio Estância Quintas da Alvorada, essas expectativas normativas são de regularização. E daí eles firmaram um acordo no ano passado, em abril de 2018, com a Terracap. E a terceira turma do TJDF homologou o acordo, o que fez com que a Vara do Meio Ambiente, por seu juiz substituto, tivesse extinto o processo dizendo aqui não preciso tratar mais nada porque houve homologação da terceira turma do TJ. Por pitoresco que possa acontecer, isso todo mundo vai falar, opa, estabilizamos, tudo certo, a lei operou o seu efeito. Qual nada? O Ministério Público recorre para a quinta turma do TJDF para dizer, quinta turma, por decisão monocrática do desembargador da terceira turma, houve aqui violação do que foi definido numa ação civil pública. Antigamente, lá em 2012, o desembargador Antoninho Lopes foi relator de uma ação civil, de uma apelação numa ação civil pública e decidiu que o Quintas da Alvorada não poderia se instalar. Logo, sob a nova lei, não poderia haver tanta modificação. Olha que instabilidade. O que fez a quinta turma do TJ? Cassou a decisão da terceira turma. E olha o imbróglio para a Vara de Meio Ambiente. E agora? Tenho que ressuscitar aquilo que já estava homologado e que já tinha sido extinto? Foi extinto com o julgamento de mérito que homologou um acordo? Ou agora eu mantenho a extinção sem a resolução do mérito? Bem interessante, dramática a situação e decorre desse imbróglio a respeito do sentido e alcance de núcleo informal urbano. Mas, de todo modo, a abrangência está aí. Eu vou acelerar um pouquinho, que são vários os temas. Ninguém duvida que município, por mais que a União Federal ela se arrogue, sim, a condição de definir o que é um núcleo urbano, é claro que essa lei ela entrega ao município um equipamento, uma ferramenta para dar conta de estabilizar essa situação consolidada no território municipal. E, de forma escancarada, o artigo 30 bem mostra, olha, município, você que tem competência para classificar modalidade de REURB, se é REURB-S, na REURB-S é tudo gratuito. Até certidões no registro de imóveis, isso foi uma ampliação fantástica para dizer, registrador de imóveis, de olho fechado, você passa toda a documentação para viabilizar a regularização de interesse social, até mesmo com relação às certidões das matrículas dos imóveis sobre os quais este assentamento ele recai. Para além disso, quando houver todo o procedimento de REURB de interesse social, você vai receber o projeto de regularização, você vai registrar e abrir as matrículas gratuitamente. E depois haverá o registro da titularidade dos direitos reais decorrentes dessa regularização fundiária. Se houver direito de laje, registre também tudo gratuitamente. Ponto. Coloque esses imóveis no mercado de forma gratuita. É interessante dizer que compete ao município definir se é REURB-S ou REURB-E, de interesse específico. Se for a S, é tudo gratuito no cartório de imóveis, e mais os equipamentos públicos, quem vai bancar será o município. Se for REURB-E, de interesse específico, aí os interessados vão ter que pagar tudo. O município tem um poder fantástico, mas também não pode se quedar inerte, sob pena de o legitimado definir a classificação, se o município não chegar a uma definição rápida.
Como eu já ia dizendo, isso vai ser tema para o Júlio César, o município tem um poder fantástico em relação aos bens públicos, sem precisar contar com a ajuda do legislador municipal. Por quê? De forma neurótica, repetitiva, o legislador federal, está lá artigo 71, artigo 84, artigo 98, de forma repetitiva, veio o legislador a mostrar que, no caso de regularização fundiária de bens públicos, não há necessidade de desafetação nem de cumprir exigências da lei de licitações. Passemos para mais temas a respeito disso aqui. A minha fala, e aqui eu agradeço enormemente pela oportunidade de os serviços notariais e de registro apresentarem num seminário de direito imobiliário a contribuição que tem notários e registradores também na regularização fundiária. É certo dizer que o legislador federal, de alguma forma, deslocou do cartório de imóveis para o município esse exercício de contactar os confrontantes, os terceiros interessados, os titulares de direito real dos imóveis. Só que, bem provavelmente, no Brasil, ainda ocorrerá o que o parágrafo 5º do artigo 20 vem dizendo, que a critério do poder público municipal, as medidas de que trata esse artigo poderão ser realizadas pelo registro de imóveis. O registrador de imóveis normalmente conhece bem os problemas fundiários da sua circunscrição registral. E ele é que tem melhores condições de verificar onde estão situados os confrontantes e os titulares de direito real. De todo modo, repare que a União Federal desloca ao mesmo tempo em que diz: município, se você não der conta, saiba que você pode contar com um profissional qualificado como o oficial de registro de imóveis. E, de todo modo, com relação a inovações benéficas, é interessante, e aí eu já vou acelerando um pouquinho para mostrar contribuição de oficiais de registro nesse ambiente de simplificação de procedimentos. Em muita boa hora, o legislador federal disse: sabe a técnica registral? Faz o seguinte, registrador, se for mais fácil para você, receba uma listagem com o nome dos contemplados e você não precisa ficar correndo atrás de cópia de documento, não precisa exigir muita coisa, não. Pega essa listagem, trate essa listagem como um título para que você possa atribuir direito real àqueles que estão numa estratégia de regularização fundiária. Boa e velha certidão de regularização fundiária, e é lindo ver como o DF é todo apressadinho na regulamentação, mas é bonito. É apressadinho e eficiente na regulamentação da medida provisória 759 e do projeto de lei de conversão. Antes mesmo de nascer a Lei 13.465, nós temos o decreto 38.173, que trata da certidão de regularização fundiária aqui no Distrito Federal. Isso de lege ferenda, ainda estava tramitando o projeto de conversão da medida provisória 759 em Lei 13.465. Nós temos decreto que trata desse tema. Algo super útil, técnica registral. Registrador, para de fazer uma pletora de atos registrais. A banda toca do seguinte jeito: chegou a documentação para você, num ato único, abre matrícula e já diz que aquela matrícula é de titularidade do fulano contemplado beneficiário de uma regularização fundiária. Artigo 17 ajuda bastante em termos de técnica registral mais veloz. E aí vai depender do grau de organização do oficial de registro. Inovações benéficas, eu vou ser mais rápido porque são 2 minutos para concluir. Ampliação de prazo de impugnação de 15 para 30 dias. Viabilização de uso capião extrajudicial. Isso é uma mão na roda para todos. Ninguém precisa incomodar o judiciário mais quando os confrontantes estiverem de acordo com a aquisição de determinado ocupante. Se houver paz social, e aí a Júnia bem verifica da importância de articulação, de conciliação, mediação, para que possa, de forma célere, resolver problemas de titularidade desses bens.
mas é tão versátil a uso capião, extrajudicial, que para que eu possa, por exemplo, decompor imóveis, esse instituto vai ser um grande adianto. E o Conselho Nacional de Justiça, por meio do provimento 65 do CNJ, ele vem de uma forma bastante vanguardista, meio que criando nova lei e mostrando que, independentemente do que aconteça no judiciário, que precisa triangular a relação processual, se o bem usucapiendo tiver descrição idêntica com o que está na matrícula do imóvel, você não precisa chamar mais ninguém, você só chama o proprietário e não precisa chamar confrontante nem terceiros interessados. O provimento CNJ 65, ele é bastante vanguardista nesse particular. Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico, vou fazer aqui só uma publicidade rápida. Distrito Federal é exemplo na facilitação da apresentação da propriedade das pessoas. Qualquer um que entre em registrodeimoveisdf.com.br, imediatamente qualquer um pode saber quais são os imóveis que estão em nome de uma determinada pessoa. E mais, e aí isso é importante para a recuperação de ativos. Quem for credor de um certo alguém e está desconfiando que esse certo alguém dilapida patrimônio, pode requerer também da Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados verificação de se houve ou não procuração em nome de uma dada pessoa. Repare só, eu sou credor, mas meu devedor não tem patrimônio nenhum em nome dele. Mas eu sei que esse meu devedor, ele é procurador de várias outras pessoas que são laranjas desse meu devedor. Posso eu ter acesso ao site censec.org.br, que é a Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados, que engloba todas as escrituras públicas e procurações em âmbito nacional, para que eu possa procurar patrimônio ou procurações em nome de um dado devedor. Para finalizar, doutor Reginaldo, peço desculpas aí pelo tempo, a dispensa de apuração de remanescente é uma flexibilidade forte que a lei dá e facilita bastante a vida do registrador de imóveis, por mais que perpetue alguma insegurança. Eu ia dizendo de uma inovação altamente temerária, que é a averbação de construções irregulares. Parece risível esse artigo 63 da Lei 13.465, que diz que, no caso de REURB-S, a averbação das edificações poderá ser efetivada a partir de mera notícia, a requerimento do interessado, da qual consta em área construída e número da unidade imobiliária, dispensada a apresentação de habite, de certidões negativas de tributos e contribuições previdenciárias. É claro que o trem vai dar problema. E daí vem a solução do nosso Código de Obras e Edificações, que logo mais teremos amanhã o tratamento. Artigo 152 fala do laudo técnico para comprovar a rigidez da construção. Por fim, último slide, futuro da regularização fundiária, o decreto 9.310 de 2018, ele escancara a atitude virtuosa, principalmente para evitar oportunismos baratos. No parágrafo 4º está lá, nesse parágrafo 4º do artigo 5º do decreto 9.310. No mesmo núcleo urbano informal poderá haver as duas modalidades de REURB, desde que parte ocupada predominantemente por população de baixa renda seja regularizada por REURB-S e o restante por REURB-E. Diante dessas considerações, eu agradeço enormemente pela oportunidade, me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos e parabéns aí à organização do evento por refletir a respeito desse tema tão importante, que é como tornar cidades assentamentos humanos inclusivos, resilientes e sustentáveis. Muito obrigado, boa tarde a todos. Bom, não sei se os senhores observaram, então, talvez assim, um processo indutivo, a gente veio, né, aprendendo com os ensinamentos aqui do desembargador, trazendo esse contexto, né, histórico da legislação, da regularização, até chegar aqui na nossa regulamentação do Distrito Federal. E o doutor Hércules, brilhantemente, traz os procedimentos, né, esse deslocamento saindo do cartório e vindo para
o município, aqui na nossa condição híbrida do DF, para a Secretaria de Gestão e Território, né, para a SEDUR. E então a gente talvez assim possa fazer, para a compreensão melhor desse tema, trazer lá. A gente tem os princípios constitucionais que trazem direito à moradia, dignidade da pessoa humana, função social da propriedade. Então vem num processo, né, de evolução, vamos dizer assim, da efetividade do exercício pleno desse direito, né? E depois, talvez como uma tentativa, o legislador vai talvez abrindo a clareira para tentar encontrar o caminho da regularização. Porque vem o Estatuto da Cidade, começa a falar no uso campeão especial, né? Começa a propor soluções, flexibilizar regras, né, de licenciamento ambiental, e aí a coisa simplesmente não andava, não caminhava, porque não havia ainda um trabalho integrado, porque regularização fundiária precisa de integrar os aspectos ambiental, urbanístico e o fundiário. Então, nós temos, principalmente no Distrito Federal, um problema seríssimo, né, principalmente de caráter ambiental e fundiário, dominial. Então, isso sempre travava. A gente tem lá com o Dr. Maroja processo que está há 40 anos lá sem solução, né, porque está se discutindo ainda, coisa que foi da época da Fundação de Brasília, né? Então, nós temos aqui, por boa memória, eu estava falando do Fórum de Regularização Fundiária, que começou a enfrentar e trazer os atores, né, que trata da regularização para poder discutir esse tema. Eu lembrei aqui da doutora Vera Morelli, né, no começo, aqui há mais uns 10 anos, 2007, 2008, na CODAB, a gente enfrentando aqueles problemas ali de mestre de armas, né, Porto Rico, né, e não se tinha solução, porque se tentava aplicar regras e com o que nós tínhamos? Uma legislação de parcelamento urbano, a 6766. E a gente não conseguia, porque o Ministério Público, na sua função fiscalizadora, né, com muita eficiência, né, impugnava e travava. A gente conseguia, depois do TAC 2, que é aquele normativo, né, que conseguiu sentar na mesa as partes, e a gente conseguiu, com algum sacrifício, avançar na regularização. Então, depois disso, com a evolução do fórum, a gente está aqui também com a participação da sociedade civil, liderada na época pela Júnia Bittencourt, está aqui presente. Depois abrimos a JAB, né, a Associação dos Condomínios do Jardim Botânico, o Dirsomar, da Arvips. Então, nós começamos a ter uma possibilidade de entendimento, porque não adianta a gente querer tocar aqui no Estado sem ouvir a sociedade civil, né? E a TerraCap, como precursora efetiva dessa regulamentação, porque auxiliou muito o governo nessa regulamentação, nós tivemos o cuidado, quando o Hércules falou aqui da regulamentação, ainda na medida provisória, ora, qual unidade da federação vai ter essa audácia, né, de regulamentar uma medida provisória faltando 2 meses para vir a lei, né? Então, nós tivemos esse cuidado, e a equipe que estava legislando a Lei 13.465, ela teve com a TerraCap, né, Júlia? A gente esteve lá em reuniões com a TerraCap e discutiu, e depois de ter a certeza de que não haveria muita inovação nisso, a gente conseguiu, né, evoluir nesse sentido de dar talvez assim, um caminho, né, um laboratório mais saudável. Então, eu creio que depois de feito esse panorama, aí nessa condição de moderador, a ideia é trazer até aqui a compreensão do que já foi dito. A gente tem agora a oportunidade de ver aquele que conseguiu integrar o conhecimento com a prática, trazendo as partes antagônicas e colocando na mesa e conseguindo realmente trazer efetividade para a regularização, né? A Câmara que foi criada, um pouco como eu tinha falado, no decreto 38123, a Câmara de Conciliação, eu creio que até hoje ainda não foi necessário a sua utilização, porque até a CAP, quando tem impugnação, ela chama as partes e consegue resolver, todo mundo vai lá e desiste das impugnações. Então, doutora Fabiola, esse trabalho da RIEX de mediação, esse trabalho muito bem feito que vem sendo feito, na TerraCap é um campo assim, muito fértil, porque a gente conseguiu avançar muito, né, trazendo essa evolução. E, bom, passando então a palavra para o Júlio César, a gente vai ter bem essa noção do que eu estou falando, realmente trazendo para a prática esse, vamos dizer assim, conjunto, integrando princípios com a regra, preponderando e conseguindo avançar. Doutor Júlio César, por favor, nos agracie.
Estou até com vergonha agora do Reginaldo aqui. Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui de uma maneira muito especial o desembargador Dr. Carlos Divino, Dr. Hércules Benício, Reginaldo, meu amigo, meu colega de trabalho, pessoa que tanto nos inspira no trabalho e no nosso dia a dia. Queria parabenizar aqui, em nome do Paulo Muniz, toda a organização do evento, e eu queria parabenizar, viu, doutor André, sobretudo pelo seguinte, porque inseriu o tema regularização fundiária num seminário da ADEME, que são exatamente as empresas que historicamente sempre trabalharam dentro da legalidade, da regularidade. Mas regularização fundiária também é mercado. Não só para a Terracap, que comercializa os lotes, mas para todo mundo, para os corretores que vão vender, para os bancos que vão poder financiar, e traz aquelas empresas e traz aqueles cidadãos que construíram dentro da irregularidade, dentro da ilegalidade, para dentro do mesmo escopo de obrigações das empresas que constroem de forma regular e de forma exemplar. Então isso é muito bacana, eu confesso que eu estou muito honrado, muito feliz de estar aqui e muito contente de poder fazer parte dessa história da regularização fundiária aqui no Distrito Federal. Bom, deixa eu me apresentar aqui de forma bastante rápida. Eu sou engenheiro agrimensor. Agrimensor e cartógrafo são dois profissionais que têm nomes diferentes, mas que fazem exatamente as mesmas coisas, né? Um tem origem nos cursos de formação militares e outros nos cursos civis. Mas eu entrei na Terracap, eu sou um servidor efetivo da Terracap, eu entrei no quadro de engenheiros da companhia em 2005, assim como vários colegas da Terracap que hoje estão aqui presentes, e eu fiz a minha carreira dentro da empresa trabalhando na área fundiária e na área de mapeamento. E quando a gente trabalha nessa área, um bom engenheiro cartógrafo, um bom engenheiro agrimensor, a primeira coisa que ele aprende, doutor Carlos Divino, na faculdade, é simplificar. É simplificar, representar aquilo, a realidade, por meio de um modelo simplificado. Um mapa é um esboço disso, né? Se eu tiver que fazer um mapa mostrando como é que faz para chegar da Terracap aqui até no local do evento e colocar no mapa todos os elementos que existem no meio do caminho, eu vou fazer um mapa muito bonito, mas o cara não vai chegar aqui nunca, porque ele não vai conseguir entender a informação. Então a informação, sem ser trabalhada, ela não serve para nada. A informação precisa ser trabalhada, o dado precisa de ser lapidado e precisa de ser simplificado. Eu me lembro que uma vez eu estava lá no fórum, no Fórum Leal Fagundes, ali atrás, perto da rodoviária nova, né? E aí eu era perito numa ação demarcatória e tinha um outro colega que eu era perito assistente. E tinha um outro colega que era avaliador. E aí eu peguei lá, o juiz pegou para ler o laudo, né, o avaliador nomeado, e pegou para ler o laudo do assistente técnico da outra parte. E ele falou assim, olha, eu queria entender, que eu não estou entendendo esse laudo de avaliação, que você está falando de inferência estatística, você está falando de espaço amostral, está falando aqui de regressão linear, modelo inferencial, o que é isso? Ele pegou um outro laudo, é o laudo feito por um engenheiro, né? Ele pegou um outro laudo feito por um corretor de imóveis, que chegou num valor até bastante próximo. Mas ele falou o seguinte, ó, o laudo aqui, o cidadão falou que usou o método comparativo direto, comparou esse imóvel aqui com os imóveis da mesma região que foram vendidos, e foi no laudo do cidadão. Lógico, é o que ele entendeu. É aquele que tinha a informação simplificada, né? Então nós precisamos de simplificar. Bom, então, eu queria pedir a colaboração de vocês aqui, eu queria fazer duas perguntas, eu queria que vocês, por gentileza, levantassem o braço. Eu queria saber o seguinte, por que existem tantas ocupações irregulares? E eu vou simplificar aqui a minha análise. Vou eliminar uma série de fatores. Mas eu queria que levantasse a mão aqui, quem ao final do seu dia ou ao final da sua noite vai voltar para um apartamento porque mora num apartamento. Por favor, levanta a mão. Aí, quem olha para trás aí, pessoal. Quem vai voltar para uma casa, por favor, levanta a mão. Quem não vai voltar para lugar nenhum quando terminar o seu dia? Entenderam? A gente, no final do dia, volta para algum lugar. Sabe por que a gente volta? Porque a gente precisa de morar. Moradia é uma necessidade das pessoas. Então, por que existem tantas ocupações irregulares? Porque as pessoas precisam morar.
Ô Paulo Muniz, se na década de 90, aqui no Distrito Federal, houvesse oferta suficiente de imóveis regulares para as pessoas morarem regulares, vocês teriam construído e as pessoas estariam morando de forma regular, concorda? Então, parafraseando aqui a doutora Ivelise Longa, com quem eu tive o grande privilégio de trabalhar lá na TerraCap, quando ela foi diretora técnica, ela sempre falava o seguinte: olha, a gente tem que avaliar as razões pelas quais a ocupação irregular existe, mas a gente não pode deixar elas existirem, né? Então, nessa de avaliar, a gente precisa de fazer aqui uma meia-culpa. O Distrito Federal vive o efeito retardado daquilo que viveu São Paulo e Rio de Janeiro, Salvador, por exemplo, na década de 70 e na década de 80. Naquela época, na década de 70, o parcelamento do solo ainda era regido por um decreto-lei de 1937, que era o decreto-lei número 58. Peguem depois, aí, de curiosidade, o decreto-lei 58 e dá uma olhada nele. Aquilo não serve para planejamento urbano. Efetivamente, não. Em 1979, veio, então, a Lei 6766. E aqui eu vou simplificar muito, eu não quero falar dos instrumentos de planejamento, eu estou simplesmente querendo ilustrar aquilo que o principal aqui da minha fala. Mas a Lei 6766 é uma lei muito detalhada. Muito detalhada. Mas é quase inexequível. É impossível o cidadão, quase impossível o cidadão, conseguir aprovar um projeto de loteamento seguindo todos os ditames da Lei 6766. Eu vou dar um exemplo aqui. Em 2015, eu fui membro, em 2015, 2016, 2017 e 2018, eu fui membro efetivo do Complan. E aí, o primeiro relato que eu fiz no Complan, eu fui sorteado para relatar um projeto de parcelamento do solo que tinha começado em 1991. Eu confesso que eu fiquei com dó do empreendedor. Não era TerraCap, era um parcelamento privado. E aí, por quê? Porque ele começou a fazer o projeto em 91, em 95 ele terminou, em 96 veio uma resolução do CONAMA e mudou o projeto dele. Aí ele ajustou o projeto. Quando foi em 97, veio um PDOT novo. Aí ele teve que ajustar o projeto dele de novo. E aí foi indo. Apenas em 2015 eu relatei ele no Complan. Eram 65 lotes apenas. E aí esse condomínio fica do lado do Solar de Brasília, essa gleba. E aí eu peguei no mapa para poder olhar e vi que em 1991 o Solar de Brasília não tinha nada. Tinha nada. E em 2015, na sessão seguinte do Complan, nós aprovamos o projeto de regularização do Solar de Brasília. Isso é uma coisa completamente inaceitável hoje. Nós precisamos simplificar. E a regularização fundiária, ela seguiu durante muito tempo aqui a Lei 6766. Bom, uma lei que foi feita para parcelamento novo e que mal se aplica. Me perdoem o sincericídio, né? Não é que ela não se aplica, mas ela é muito complexa para fins do parcelamento do solo urbano. Se a gente não consegue fazer projeto de loteamento com ela, imagina projeto de regularização fundiária. Como é que vai fazer? Né? Como é que a gente pega um condomínio e calcula 35% de área pública e de área destinada a equipamentos públicos? Não tem jeito. Você não consegue regularizar dessa forma. Aí, em 2009, veio uma lei, que é a Lei 11.977, já foi dito aqui, tanto pelo Dr. Hércules Benício como pelo Dr. Carlos Divino, que trata especificamente da regularização fundiária. Trata do programa Minha Casa Minha Vida e também da regularização fundiária, mas da regularização fundiária de interesse social. Ela traz uma série de inovações, traz aqui a demarcação urbanística, que inegavelmente foi um avanço fantástico dentro da nossa legislação. Mas também não atende à regularização fundiária de interesse específico. E aí nós temos em 2017 a Lei 13.465, que foi fruto da conversão da medida provisória 759 em lei. E aí nós começamos a trabalhar, porque de uma forma um pouco mais eficiente, ou muito mais eficiente. Muita discussão existe, olha, mas tinha que ser uma medida provisória? Por que não foi um projeto amplamente discutido com a sociedade? Por que não abriu a discussão com todos? Olha, na época eu também pensava assim, hoje eu acho que tinha que ser desse jeito mesmo.
tem coisas que são democráticas e coisas que são meritocráticas, certo? E uma coisa que assim, me deixa até irritado é que nos fóruns de discussão, muito mais ativos do que os moradores de condomínios, pessoas que, num determinado momento da sua vida, fizeram a opção de adquirir um imóvel com tamanha insegurança, muito mais ativos que eles são os grileiros. E os grileiros têm uma capacidade de influenciar muito maior do que os moradores de condomínio. Então, eu acho que se a discussão tivesse sido aberta, a lei não teria sido tão eficaz como efetivamente foi. Bom, ela traz, a Lei 13.465, ela traz condições bastante claras para a regularização fundiária, de interesse social e também de interesse específico. Bom, o doutor Carlos Divino muito bem já definiu aqui o que é a regularização fundiária, né? Está lá no artigo 46 da Lei 11.977, a definição clara, precisa e objetiva do que é. Mas, do ponto de vista da execução da regularização, eu gosto de definir aqui de uma forma bastante prática. Para promover a regularização fundiária, nós temos que equacionar 4 variáveis. Uma variável ambiental, urbanística, fundiária e variáveis econômicas e financeiras. Tem gente que gosta de falar assim, a variável social. Não, eu gosto de ser mais direto, mais objetivo. É econômico e financeiro mesmo. E eu vou falar aqui um pouquinho do que é isso. Bom, mas quais foram as inovações que a legislação trouxe e que permitiram a consecução da regularização fundiária? Vamos lá, do ponto de vista ambiental. Já na medida provisória 759, dizia o seguinte, olha, para fins de regularização fundiária, será exigido o licenciamento ambiental, ainda que simplificado, tão somente daquelas partes do parcelamento que incidirem sobre unidades de conservação ou sobre áreas de preservação permanente. Bom, isso ajuda por um lado, mas gera uma indefinição, ou, por bem dizer, uma vacância normativa por outro, e que não foi perfeitamente solucionado no escopo da Lei 13.465. Porque, ora, se eu não preciso de licenciar um empreendimento para fins de registro em cartório e para fins de titulação, ora, eu preciso de licenciar para colocar infraestrutura, para colocar água, esgoto, para colocar drenagem, para pavimentar. Então, o legislador focou muito na questão da titulação e do registro, mas esqueceu a parte da infraestrutura. E aí, como bem disse aqui o Dr. Hércules Benício, em 2017 foi assinado um decreto aqui no Distrito Federal que, para superar qualquer tipo de questionamento acerca desse procedimento, diz o seguinte, o decreto recepciona no que couber a Lei 13.465 de 2017, mas mantém a exigência de licenciamento ambiental para fins de regularização fundiária. Isso pacificou a coisa, até que haja uma regulamentação específica sobre como é que fica a questão do licenciamento ambiental para fins de implantação de infraestrutura. Mas mais do que isso, essa possibilidade que a Lei 13.465 trouxe, serviu para 2 coisas. Primeiro, para convalidar aquilo que a TerraCap já vinha praticando e aquilo que ela já vinha implantando no Distrito Federal, que é o quê? Que é separar o que é diferente e dar um tratamento adequado a cada parte. Ora, eu vou citar aqui como exemplo o Vicente Pires. Em Vicente Pires, sempre todo mundo que é da área aqui, que trabalha com regularização fundiária, ouviu falar o seguinte, para regularizar Vicente Pires tem que derrubar 1.600 casas. Então, por isso que a regularização fundiária lá não anda. Então, nós dividimos Vicente Pires em vários trechos. E demos a cada trecho, primeiro, em função da propriedade, segundo, em função da vocação dada pelo PDOT, se de interesse social ou se de interesse específico. E, do ponto de vista ambiental, nós separamos o que era incontroverso daquilo que era controverso. O que é incontroverso? Aquelas áreas que, efetivamente, não incidem sobre nenhum tipo de unidade de conservação e não incidem sobre nenhuma área de preservação permanente. O que era controverso? Controverso é o que sobrou. E o controverso nós fizemos outros estudos para avaliar se aquilo ali realmente era uma restrição
a regularização fundiária, ou seja, a habitação ou não, e esses estudos estão sendo concluídos, alguns deles já foram concluídos, estão em análise no IBRAM, e boa parte daquilo que era tido como área de preservação permanente, por ser uma suposta vereda, comprovou-se por meio de estudos técnicos e científicos que efetivamente não é uma área de preservação permanente. Mas isso possibilitou implantar infraestrutura, possibilitou licenciar, possibilitou titular aí praticamente 80% dos moradores que eram afetados por essas duas grandes áreas de propriedade da Terra Cap. Então, um avanço fantástico. E o tempo aqui passa voando, né? Bom, do ponto de vista urbanístico, a Lei 13.465 também trouxe uma série de novidades. Por exemplo, ela flexibilizou o percentual de equipamento que você tem que colocar em cada área que é irregular. Gente, vocês imaginam regularizar a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, considerando 35% de área para equipamento público e área pública? É possível isso? Colocar 35% lá, que era o que tinha na 6766? Não tinha. Não é impossível fazer um negócio desse. Lá deve ter, quem conhece a favela da Rocinha aqui, sabe que lá deve ter 2% da área deve ser de via pública, né? Então não tem condição. Então flexibilizou e possibilitou que cada município, ou aqui o Distrito Federal, regulamente o quanto deve ter de equipamento dentro de cada área. Então aqui no Distrito Federal a gente até tinha uma regulamentação nesse aspecto, introduzida pelo PDOT, mas nos outros municípios isso daí foi um ganho significativo. Bom, simplificou muito também o procedimento de aprovação de projetos de urbanismo, certo? O procedimento hoje ele é aprovado de forma muito mais célere do que era no passado, em função da simplificação do nível de exigência, do nível de detalhamento do projeto. Bom, e ele trouxe algumas novidades fundiárias que são muito interessantes, certo? Se você perguntar assim, olha, como é que está, dá um panorama da regularização fundiária nos grandes municípios do Brasil. Está parado. Está parado. Ah, mas por que está parado? Simples. Porque lá eles conseguem equacionar as questões ambientais, conseguem equacionar as questões urbanísticas, mas quando chega aqui trava tudo, na parte fundiária. E aqui no Distrito Federal também, durante muito tempo, travou tudo ali, e eu não estou dizendo que hoje está fluindo maravilhosamente bem, mas pelo menos está fluindo alguma coisa. Nós conseguimos desobstruir parte dessa artéria aí e conseguimos dar um fluxo significativo. Talvez algumas das principais inovações no que diz respeito aos aspectos fundiários foram introduzidos aqui pela facilidade de se promover o acertamento fundiário. O que é isso? É promover, como diz o professor Hércules Benício, a higienização da matrícula, o saneamento da matrícula, livrando-a dos vícios de unitariedade, dos vícios de continuidade e dos vícios de especialidade objetiva. Ou seja, a matrícula tem que espelhar exatamente o que é aquele imóvel. E, normalmente, o imóvel ocupado irregularmente e que é objeto de regularização fundiária tem natureza jurídica rural. Então, é um imóvel rural situado em zona urbana, já urbanizado, consolidado, mas que ainda tem uma natureza registrária rural. E não é muito simples você transformar ele de rural para urbano. Então, algumas inovações foram feitas nesse sentido, e eu diria que o procedimento de registro cartorial, que é o coroamento de todo esse processo, né, do licenciamento ambiental, da aprovação urbanística e do acertamento fundiário, ele foi feito de forma simplificada. Eu vou dizer para vocês aqui com exemplos práticos como é que aconteceu essa simplificação. Em 2007, a Terra Cap depositou lá no cartório do segundo ofício de registro de imóveis, está aqui o colega lá do cartório do segundo ofício, e para registro a segunda etapa do Jardim Botânico. Houveram 19 impugnações. Essas impugnações perduraram por 10 anos. 10 anos discutindo na Justiça se o loteamento, se a Terra Cap cumpria os requisitos para registrar o loteamento ou não. Moral da história. Quando ele foi registrado, muita coisa teve que ser acertada, porque a regularização fundiária é uma coisa muito dinâmica. Hoje é de um jeito, amanhã é de outro.
e, por incrível que pareça, depois que registra, para de crescer. Exemplo disso é o Varjão. Olhem nas imagens aqui, tem 10 anos que o Varjão não cresce. Está aqui a minha colega de trabalho, a Estela Oton, foi administradora do Varjão, né? Tem 10 anos que o Varjão não muda de tamanho. Por quê? Porque regularizou, cresceu não, parou de crescer, né? Mas o que acontece é que hoje o procedimento de registro ele é mais simples. Se alguém impugnar, a gente chama ele para conversar. E a conversa é bem assim, olha, o negócio é o seguinte, você impugnou um registro de loteamento. Tem 2.000 pessoas aqui que vão ficar com o imóvel travado por sua causa. Então, qual que é o motivo da sua impugnação? Porque está aqui, eu comprei um lote de 400 metros quadrados e no projeto de regularização o lote está com 350. Beleza, vai atrás dos 50 de quem te vendeu, porque ele tem 350. A regularização não é feita em cima daquilo que você comprou, em cima daquilo que você ocupou. Então, se você comprou 400 e ocupou 350, o problema é teu. E aí, às vezes, o cidadão tira, às vezes, ele não tira. E se ele não tirar, a gente tem que mandar isso para uma Câmara de Conciliação, e se a Câmara não resolver, isso vai de volta para o Judiciário. O Decreto 9.310, que regulamentou, Decreto Federal, que regulamentou a Lei 13... Mais 2 minutos eu termino aqui, tá? Que regulamentou a Lei 13.465, lá no seu artigo 9º, trouxe uma inovação importantíssima e que a TerraCap vai aplicar em larga escala, que é o seguinte, na REURB-E, promovida sobre bem público, havendo solução consensual, haverá a dedução do preço final do lote, da infraestrutura implantada pelo morador, infraestrutura comum, bem como da valorização decorrente dessa infraestrutura. Notem que, se houver solução consensual, se o cidadão judicializar, a solução não é consensual. Porque aí a justiça vai tirar a razão de alguém, certo, doutor Marodi? Vai tirar a razão de alguém. Se tirar da TerraCap, a gente vai cumprir a sentença. Se tirar dele, ele vai ter que pagar o preço cheio. Ele vai perder, como não houve solução consensual, ele vai perder o direito, o benefício de ter deduzido do preço final do lote a infraestrutura e a valorização. Vou dar um exemplo aqui, lá no Ville de Montanha, por exemplo, no Jardim Botânico. Um lote de 800 metros quadrados tem valor de mercado de R$400 mil. Quando a gente deduz a infraestrutura e a valorização, esse preço cai para 205. Se ele judicializar, lá no final do processo, ele vai pagar os 400. Por quê? Porque o cidadão já tem o desconto da infraestrutura, da valorização, já está comprando direto, sem licitação, em condição de desigualdade com todos os demais que compraram de forma regular. Então é o seguinte, se ele quiser brigar, ele pode brigar, mas ele vai ter que pagar mais caro, é uma escolha que ele faz. E aí ele escolhe se ele quer ser feliz ou se ele quer ter razão. Né? Em síntese, tudo se resume a isso. Né? Bom, e aí tem também as questões econômicas e financeiras aqui que tem que ser equacionadas. Por exemplo, em 2007, quando a TerraCap fez a primeira venda lá do Jardim Botânico, há 12 anos atrás, o prazo de financiamento era de 120 meses. Muita gente deixou de regularizar porque a prestação não cabia dentro da margem consignável de 30%. E aí ficou lá aquela situação. E aí, você faz o que com o imóvel agora? Né? Você vai pôr em licitação? Você vai... Que confusão que você vai arrumar para resolver isso daí? Então, nós resolvemos flexibilizar uma série de condições. Nós ampliamos o prazo de financiamento e igualamos o prazo de financiamento para os imóveis regulares. São até 240 meses. Então, a pessoa pode financiar em até 20 anos. Quem quiser financiar junto à companhia tem uma regra mais flexível do que a regra de banco. Banco, quando você soma a idade do devedor principal e o prazo de financiamento, ele não pode passar de 80. Na TerraCap, ele não pode passar de 90. Quer dizer que um cidadão com 70 anos de idade consegue comprar um imóvel e financiar em 20 anos. Aí você fala assim, caramba, mas o risco é muito alto. Mas ele vai ter que contratar um seguro de morte em validez permanente. Se ele vier a falecer no meio do caminho, eu espero que não, mas se ele vier a falecer o imóvel, ele está quitado. Recentemente, o BRB criou uma linha de crédito específica para financiamento de imóveis oriundos de regularização. E a grande dificuldade dos bancos, nesse sentido, é porque os imóveis não têm habites. Então, a garantia real que se constitui
no momento do financiamento, é de difícil execução, porque na realidade ela acaba sendo subavaliada. Você está tendo aí como garantia um lote, mas o lote tem uma casa em cima, e às vezes a casa vale mais do que o lote, né? E agora os bancos arrumaram, o BRB e a Poupex conseguiram aí criar uma linha de crédito que permite financiamento. Aí você fala assim, mas você é doido, você trabalha na Terra Cap, por que você está fazendo propaganda do BRB e da Poupex? É simples, porque a gente precisa de facilitar para o cliente. E aí regularização fundiária é mercado, e o morador de um condomínio irregular é tratado agora como cliente, e não como invasor. Então eu preciso de cuidar dele. Hoje em dia, a empresa que não cuida do cliente está ferrada. Ela vai quebrar. Você tem que cativar e você tem que cuidar do cliente. E aí, se o cliente financiar com o banco, quando ele for, o banco vai pagar para a Terra Cap à vista e vai receber a prazo do cliente. Como a Terra Cap está recebendo à vista, ele vai vender, nós vamos vender com 25% de desconto, que é o que a lei federal introduziu aqui. Se pagar à vista, tem 25% de abatimento sobre o valor final do lote. Então, isso é um benefício muito grande, uma vantagem muito grande para o cidadão. Bom, finalizando aqui, nós conseguimos, então, quais foram os resultados que nós conseguimos depois que nós implementamos essa política? Nós regularizamos aí, no último ano, ano e meio, vamos dizer assim, 6.600 lotes residenciais unifamiliares, por meio de venda direta, nos moldes da Lei 13.465, nos seguintes condomínios: Solar de Brasília, Estância Jardim Botânico 1, Jardim Botânico 6, Mirante das Paineiras, Parque Jardim das Paineiras, Vila de Montanha e na Colônia Agrícola Samambaia. O que tem? O que vem por aí? Bom, vem agora a regularização de lotes residenciais unifamiliares nos setores. Vicente Pires, trecho 1, é o próximo edital que nós vamos lançar. Esse edital aqui, ele já está pronto, nós estamos revisando apenas alguns elementos, estamos fazendo vistoria em alguns imóveis antes de publicar. Essa área é a área que fica ali em frente ao Jockey, tem 1.499 lotes, dos quais aproximadamente 1.100 vão ser disponibilizados agora. Vicente Pires, trecho 2, tem praticamente 14 mil imóveis lá. Isso aqui é uma cooperação técnica da Terra Cap com a União, a área pertence à União, mas o processo de regularização está e estará sendo conduzido pela Terra Cap. Setor habitacional Arniqueiras, que tem 7.900 imóveis. Vilagens do Alvorada, que fica na beira do lago. Condomínio Porto Seguro, também na beira do lago. Setor habitacional Ponte de Terra, alguém sabe onde é que fica? Não, Juliano. Fica... Juliano é meu colega, arquiteto da Terra Cap. Ponte de Terra, pessoal, é um loteamento gigantesco que fica no Gama. Está em processo de regularização. Nós já temos um projeto pronto, nós estamos agora trabalhando no licenciamento ambiental. E a Granja do Torto. E aí o Dr. Hércules Benício levantou uma bola aqui. Oi? Ô, Paulo, eu ensaiei tanta coisa, a gente comeu tanta coisa bacana para você me perguntar. Aqui, vamos somar aqui, ó. Eu não sei a soma não, mas se alguém puder me ajudar aí a somar. Vicente Pires, trecho 1, 1.499, trecho 2, 13.000. Arniqueiras, 7.900. Vilagens Alvorada tem mais ou menos uns 400 lotes. Porto Seguro, uns 300. Ponte de Terra tem o quê, Juliano? Uns 4.000? Uns 4.000 lotes. E Granja do Torto é pouco. Granja do Torto são uns 400 lotes aproximadamente. Alguém somou? 13.000 foi só o Vicente Pires. 26.000. E é nisso que a gente está trabalhando agora. Bom, esses aqui eu estou... Exatamente. É mercado. Vamos lá. Agora nós estamos falando aqui, até agora eu falei só de regularização fundiária de imóveis residenciais unifamiliares. Agora nós temos lá comércio, tem indústria, tem lote de uso misto, tem habitação coletiva, certo? Então, todo mundo viu o que aconteceu no Rio de Janeiro agora... uma semana, duas, né? Uns 10 dias atrás. Então desabaram 2 prédios construídos irregularmente, num parcelamento do solo também irregular. A gente acha que essas coisas estão longe da gente, mas não estão não, essas coisas estão aqui do nosso lado. Estão aqui do nosso ladinho. Então, nós já caiu um, graças a Deus, estava desocupado. Foi o cara que estava trabalhando lá, né? Então, o que acontece é o seguinte, nós vamos trabalhar agora para regularizar as habitações coletivas. Por quê? Porque para que as administrações regionais e a Central de Aprovação de Projetos possa analisar os projetos de cada edifício desse, aprovar, regularizar
ou sugerir as melhorias que forem necessárias, reforço estrutural, o que quer que seja, ele precisa de ter a propriedade do lote. Se ele não tem a propriedade, como é que você vai analisar um projeto feito no lote de alguém que efetivamente não é o proprietário? Então nós estaremos agora, também nos próximos meses, lançando os editais para a regularização dos imóveis comerciais. Nós já fizemos uma regulamentação interna dentro da companhia. Estamos trabalhando agora na formulação desses editais e em breve aqui, viu, Paulo, nós teremos condições de viabilizar a regularização fundiária das edificações multifamiliares aqui no Distrito Federal. E com isso a gente vai regularizar também comércio em área de interesse social, por meio de venda, da forma como já colocou aqui o meu colega Hércules. Para variar, mais uma vez, eu falei demais, passei do tempo, mas em síntese é isso que a gente queria trazer aqui como mensagem e até como prestação de contas daquilo que nós estamos fazendo para proporcionar a sustentabilidade, considerando sustentabilidade como um equilíbrio entre questões ambientais, urbanísticas e sociais aqui na nossa cidade. É nesse sentido que a TerraCap vem trabalhando. Muito obrigado. Nós nos encaminhamos neste momento, senhoras e senhores, para o período de perguntas, questionamentos, apesar desse ter sido um dos painéis mais elucidativos, né? Tamanha a gama de conhecimento dos nossos ilustres painelistas. Quem tem pergunta aí, por gentileza, cadê as minhas assistentes aqui? Para que possa... Então, enquanto a gente aguarda a primeira pergunta, e então logo ela chegue, eu passo para o moderador. O senhor moderador customiza, então, essa conversa aqui, diante de todas as impressões já passadas. Creio que podemos aí, então, diante da ausência de formalização de perguntas da assistência, né? Então, a gente faz um pequeno debate aqui para aproveitar esse tempo e também dar o desconto do tempo que se passou, né? Além do definido, né? Bom, eu acho assim que muito importante da palestra do Júlio, já tinha comentado dos outros dois, eu notei o tempo muito curto para falar de tanta evolução que teve nesse curto espaço de tempo, desde a Lei 13.465, a regulamentação, né? E é muita coisa, como o desembargador falou, o doutor Hércules também. Só para explicar o procedimento da regularização fundiária, precisaria de um curso, praticamente. Então, a gente pensa aqui em despertar o interesse daqueles que têm realmente aptidão, que trabalham no mercado, para aprofundar, né, no assunto. Aproveitando aqui, fazer hoje aqui mesmo algumas perguntas, já chegou uma aqui. Mas, assim, Júlio, eu gostaria só de lembrar de que uma das inovações que avançou na regularização foi uma coisa sua, a idealização de transformar em glebas, em partes, os setores habitacionais. Porque o Ministério Público, através do TAC, também o próprio PDAT, orientava que fosse através do setor habitacional. A regularização era quase que impossível de fazer daquele jeito. Então foi dividido em glebas. Outra coisa, isso como bem aconteceu no Vicente Pires, aconteceu lá qual o lado do lado do Solar de Brasília? O Ville de Montanha. Ou seja, se tem uma área que ainda está pendente de estudos, que ainda depende de licenciamento para aquela área, a gente não regulariza aquilo, por enquanto, e chama aquele pedaço de condicionado, área de parcelamento condicionado. E a gente possibilita, né, avançar um todo. Tudo isso aí foi ideia, né, que nasceu lá da experiência do Júlio, que uma das coisas, assim como ele até falou, né, de eu exaltar um pouco a atuação dele, mas é porque realmente é difícil. A gente, como advogado, ver um engenheiro com essa, né, desenvoltura e até dando aula de direito para a gente. Então, eu realmente aprendi muito, né, tenho aprendido, principalmente com a equipe também. Eu volto a dizer que a equipe também da TerraCap é uma equipe de elite, no qual o tempo que eu fiquei ali, aprendi bastante, né. Então, agora, falando aqui nós tivemos aqui o doutor André Mourão. Bom, doutor André Mourão é professora, não... Doutor André Mourão, eu já vou ler direto, porque não dá nem para peneirar questionamento seu. Eu já vou ler direto aqui a pergunta, né? Para o doutor Júlio, deixar invadir para depois regularizar não é um mecanismo nocivo ao setor produtivo? O
que a Terracap faz para minimizar essa situação? Oi. Então, só essa pergunta aí já vale um seminário. Já vale um seminário. Olha, essa questão de deixar invadir para depois regularizar não prejudica o mercado? Olha, depende do que você define como mercado. Partindo primeiro por essa ótica. Porque, veja bem, os imóveis, é igual o mercado de carro usado. É igualzinho o mercado de carro usado. Todo mundo quer ter um carro novo. Mas quando você compra um carro novo, o que você faz? Coloca usado no negócio. Então, se o carro usado não tiver mercado, o carro novo também não tem. Outro dia o Paulo Muniz me falou uma coisa muito bacana. Ele chegou lá na Terracap e falou assim, olha, tem um cidadão que está acabou de comprar um apartamento, mas ele tem uma escritura aqui de uma casa que ele vai dar essa casa no negócio do imóvel. Tem como acelerar a escrituração dela? Estava no cartório, já estava lá para poder assinar. Eu falei, claro que tem. Então... O problema é que ela colocou as duas coisas simultâneas, não é uma coisa nem outra. Assim, a política de regularização, em tese, nós defendemos, claro, desde que cessem as invasões. Sim. Você gera um estímulo à ilegalidade. Eduardo, aí eu tenho que enaltecer, em função disso que você está falando, o que o secretário Matheus Oliveira começou a fazer a partir de janeiro. Ele vem simplificando as normas, tanto para obtenção de habites, como para facilitar a análise e aprovação de projetos. Deixa eu te dar um dado importante. Na década de 90, os projetos eram feitos com projeto de loteamento. Não estou falando de criação de unidade imobiliária baseada em incorporação. Estou falando de criação de unidade imobiliária baseada em loteamento. Nós tínhamos aqui a Lei 6766 e nós tínhamos aí uma resolução do CONAMA, certo? E nós tínhamos um determinado nível de produção de lotes. Eu não estou falando só de Terracap, não. Eu estou falando de Distrito Federal como um todo e estou falando de Brasil como um todo, que eu conheço dados de produção dessa natureza de praticamente todas as capitais brasileiras. Eu te digo uma coisa, a partir do momento em que veio Estatuto da Cidade, Lei 10.267, que é a lei do georreferenciamento, que vieram uma série de legislações e que vieram regulamentando e disciplinando o parcelamento do solo, ao invés de nós termos um aumento na produção, porque nós temos mais instrumentos de planejamento, teve uma diminuição significativa na produção. Boa parte do que a Terracap comercializa hoje foi produzido entre 1994 e 1997. Samambaia, Águas Claras, Recanto das Emas, Riacho Fundo, São Sebastião, são projetos dessa época, certo? Então, não quer dizer que regularizar está roubando o mercado dos outros, não. Regularização é uma obrigação, tanto do Estado, da Terracap, como um órgão executivo da política do Distrito Federal, e também para o morador. Se a gente não regularizar, a gente vai fazer o quê? Desde que a gente consiga fornecer unidades imobiliárias que permitam o setor produtivo ofertar unidades habitacionais que atendam a demanda de mercado. O Distrito Federal cresce 2,4% ao ano. Vocês sabem o que é 2,4% ao ano traduzido em apartamento? É uma Águas Claras a cada 4 anos. Então, se a gente quiser suprir, zerar o déficit de moradia no Distrito Federal, nós temos que viabilizar uma cidade como Águas Claras a cada 4 ou 5 anos, certo? Então, nós precisamos disso, precisamos de simplificar, precisamos de produzir mais, isso é inclusive uma autocrítica à própria Terracap e aos demais órgãos de governo que precisam efetivamente licenciar e aprovar mais. Os microfones querem que a gente se cale. Na verdade, eu acho que existe uma dicotomia aí importante, que ao mesmo tempo que se deve regularizar, porque não dá para tolerar a irregularidade, tem que também se combater a invasão e não aceitar, não tolerar a invasão, porque isso que está acontecendo hoje é porque o Estado participou. O Estado foi omisso
e muitas vezes até estimulou. Nós todos sabemos disso. Então, eu acho que o que nós estamos aprendendo juntos é a simplificar, como o doutor Júlio falou, não complicar. A gente vê aqui hoje o setor produtivo com a dificuldade que tem, a gente vê a sociedade civil, o pessoal na luta para a regularização, né? E a Lei 13465, a Procuradoria, através de mecanismos, junto com o Ministério Público, tentando, junto com a TerraCap, tentando solução, e de repente surge uma situação de uma interpretação, traz alguma exigência que não se exige mais. Nós temos hoje uma exigência, doutor Júlio, a gente aprendeu muito isso, só para Vicente Pires nós participamos de 11 reuniões com o Ministério Público, e o Ministério Público foi ali, né, coisa difícil de que antes não acontecia, mas foi ali compreendendo, foi ali cedendo, flexibilizando tudo. E a gente vê agora, às vezes, dentro do governo, a pessoa entender que tem que ter fiança bancária, tem que ter exigências que o termo de compromisso sempre foi suficiente. Então, nós temos que ver que a regularização fundiária, por ser muito complexa, ela exige a participação da sociedade. Está aqui a doutora procuradora do Distrito Federal, a doutora Vera Morelli, né, que sempre buscou, né, eu até digo que, olha, já viu uma decisão judicial transitada em julgada ser alterada por uma norma administrativa? A doutora Vera Morelli fez isso. E foi referendada. Foi acolhida essa posição. Por quê? Porque o judiciário, a gente sabe da dificuldade que tem, porque não são decisões imutáveis às vezes. E no âmbito do direito administrativo, se permite fazer isso. Agora, nós temos que facilitar, nós temos que buscar flexibilizar regras, aplicar princípios, e acredito que o setor produtivo quer sim a regularização, doutor Paulo, doutor Eduardo. Porque quando regulariza... Votamos a favor de todas as regularizações do CONVAN. Olha aí, quando regulariza, toda a área é regularizada e sobra para os senhores as áreas vazias, para os senhores empreenderem. Sem isso, fica difícil. Sem isso, fica praticamente impossível, né, de empreender no Distrito Federal. Doutor Maroja aqui, que é um grande protagonista da regularização fundiária também aqui no DF, inclusive algumas decisões inovadoras que nós tivemos algum problema com o TAC 2, com relação à dificuldade de efetividade. Da efetividade, né, essa política de regularização, né, eu lembro que na TerraCap tinha-se na resolução administrativa para dar efetividade, para caminhar a regularização, a gente tinha que seguir algumas regras, porque nós tínhamos o TAC 2 para poder cumprir, né? E a gente sabia que aquilo ali, olha, se alguém te questionar em juízo, isso aqui vai mudar. E foi aquele exemplo de não ter mais de um imóvel, o doutor Maroja brilhantemente veio e prontamente já concedeu liminar na época, permitindo que, não, poxa, isso aqui não é ARIS, isso aqui não é um benefício que o Estado está fazendo, o Estado está vendendo um imóvel, é um direito pessoal, ele é negociável. Você pode ter o marco ali da regularização da ocupação, mas a pessoa pode vender para quem quiser. Aquela pessoa que comprou vai direto na TerraCap e regulariza. Bom, enfim, eu creio que nós atingimos nosso objetivo nesse curto espaço de tempo, né, de trazer as inovações que teve aqui no Distrito Federal na área de regularização fundiária, né? Eu gostaria agora, a gente ainda tem um tempinho aqui para finalizar, de ouvir as considerações finais aqui dos nossos palestrantes, para que a gente possa, então, finalizar nessa tarde de hoje, né? E eu registrando mais uma vez aqui meus agradecimentos. Meus agradecimentos pela oportunidade, doutor Eduardo, e a equipe sua, doutora Mariângela, doutor Paulo Muniz. É sempre bom a gente, como o Júlio falou, dentro da ADEM, discutir a regularização fundiária, porque eu acho que a gente regularizando, a gente flexibiliza a regra e facilita o setor produtivo. É verdade. Então, vou passar aqui primeiro para o doutor Carlos Divino, e depois a gente vai na sequência. Eu estava aqui me recordando. Sempre tem uma historinha, né, que a gente pode contar. E quantas histórias que a gente podia contar sobre regularização, nós começamos a trabalhar com isso em 2007, por aí. E aí eu escolhi uma aqui, por alto. Tinha lá na vara, quando era antes do doutor Maroja, tinha um processo lá que tinha uma comunidade, centenas de proprietários, uma família, centenas de proprietários, que foram despojados da posse. E que tinham ações individuais contra milhares e milhares de ocupantes. Não vou dar nomes, não precisa. Então era impossível para nós, juízes, julgarmos aquilo, resolvermos uma sentença eficiente.
que era muito fácil dar uma sentença para poder matar o processo e ficar bem nas estatísticas do CNJ. Mas resolver processo não significa resolver problema. Agora, resolver problema significa resolver processo. Esse é que é o caminho ideal. Então, quando a gente examinava aquela situação e via que era impossível uma sentença que resolvesse o problema, a gente não podia passar despercebido, desatento com os interesses, sonhos, milhares de pessoas envolvidas. Então, vamos resolver os problemas. Como resolver, então? Por sentença? Não, porque a sentença é impossível de ser até mesmo executada. Então, tivemos que imaginar algo diferente. E aí, então, colocamos uma situação que se resolve pela teoria da comunicação. Ora, se nós queremos construir um objeto, nós teremos que desenvolver canais, construir canais de comunicação. Identificamos, então, quem seriam os atores. Quem seriam os atores? Ora, aquela comunidade que foi despojada, de um lado, centenas de pessoas, de outra, milhares de pessoas que eram ocupantes em conflito. Mas não era só isso, nós tínhamos que incluir outros. Identificamos mais o Ministério Público, identificamos mais o poder público, porque a administração pública que faz a regularização fundiária. Não é o Judiciário, não é o Legislativo, não é o Ministério Público. Quem faz regularização fundiária é o Poder Executivo. Então, identificamos essas pessoas e começamos a construir diálogos. Convidamos, chamamos para reuniões, audiências. E nós tivemos uma felicidade, eu quero ser testemunha, doutor Reginaldo. O doutor Reginaldo percebeu isso e compareceu a uma dessas reuniões e dialogou pelo Estado. E a partir daquele momento, então, nós conseguimos construir consensos que resolviam problemas. E automaticamente os processos foram resolvidos, ficaram, como a gente fala no linguagem jurídica, prejudicados. Não tem mais objeto. Essa é que é a solução ideal, porque efetivamente a paz social é alcançada, é feita a pacificação e não tem mais conflito. E de largo alcance. Então, como diz assim, vamos resolver problema no atacado, porque no varejo não dá. No varejo é enxugar gelo ao meio-dia. Então, eu quero dizer isso porque aqui nós temos pessoas influentes, inclusive da comunidade jurídica, porque aquela solução que nós aprendemos na faculdade de ser guerreiros, beligerantes, isso não resolve, isso não se aplica. Não se aplica em direito de família, como também não se aplica em problema de regularização fundiária. Resolver problemas de regularização fundiária significa lideranças dispostas a conversar e construir um objeto de consenso. Aí sim nós teremos equacionados todos os problemas e atendidos todos os interesses. A gente costuma dizer o seguinte, quando duas pessoas se reúnem, duas pessoas de negócio se reúnem e celebram um negócio, uma conseguiu passar a perna na outra. Não é? Não é assim que a gente fala? Aqui, o negócio jurídico da regularização fundiária, não. É o único negócio que eu conheço que todos saem ganhando. Todos. A comunidade, proprietários, o Estado, a sociedade, nós que nem sequer somos moradores, automaticamente colhemos benefícios indiretos desse processo. Portanto, é um grande negócio, não para ganhar dinheiro, mas é um grande negócio social, a regularização fundiária. Sou defensor intransigente da regularização. Só que a regularização, como muitos achavam, eu acho que hoje já não mais, a regularização não é uma carta que você tira da manga, um coringa, e que você coloca onde você quer. Não. A regularização eu defino como um ato administrativo complexo. E por ser complexo, ele tem que, como todo e qualquer ato administrativo, ser obediente à norma. Portanto, é um ato vinculado à norma. Nós devemos, nós juristas, sobretudo nós juristas, devemos buscar quais são as regras que existem, e eu creio que hoje praticamente está esgotado a regulamentação, já é mais do que suficiente. Não se pode falar que não é possível fazer regularização fundiária por falta de norma. Não. Nós temos um ferramental excelente, pode não ser 100% perfeito, mas ele é excelente e suficiente. Basta que queiramos fazer, e poderemos fazer. Então, é seguir essas regras. É fazer com boa fé. E aí nós conseguiríamos. Porque imaginemos
eu já não acho que isso não seja mais utopia, uma regularização fundiária de todo o território do Distrito Federal. Ora, nós poderíamos ter aqui no Distrito Federal uma situação privilegiadíssima. Esse território foi constituído a partir de desapropriações. Claro que tem problemas antiquíssimos que precisavam ter sido equacionados e não foram, e que estão gerando seus filhinhos ruins hoje. Porque quando você tem regularização fundiária, você pode acompanhar o mapa dos conflitos. Onde você tem uma regularização fundiária bem feita, você não tem conflitos intersubjetivos, paz total. Mas em qualquer lugar que você examina que tenha uma situação fundiária indefinida, duvidosa, é dela que se aproveitam quem age de má fé. E ali proliferam os conflitos. Então, se você fizer um mapa de onde estão as demandas judiciais aqui no Distrito Federal, você vai verificar que, efetivamente, nas áreas de maior indefinição é que residem a quantidade maior de conflitos. Querem ver o exemplo? Altiplano Leste. Só isso basta. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e devolvo a palavra ao doutor Reginaldo. Obrigado, doutor Carlos. Passar aqui, doutor Hércules. Igualmente, eu agradeço aí pela oportunidade. Com relação à contribuição de notários registradores, acredito que de 2007 para cá o Brasil tem visto que a vocação do juiz é compor conflitos e, na medida em que não haja conflitos a serem compostos, que podem contar com profissionais do direito de alto gabarito, tal como a gente verifica hoje em inventários, partilhas, separações, divórcios, e agora na uso capião extrajudicial, a própria retificação fora do judiciário, isso já com alteração da lei de registros públicos, e essa contribuição que notários e registradores têm a dar ao Brasil de forma desburocratizada e levando em consideração, de alguma forma, a desjudicialização como um novo conceito do acesso à justiça. Agradeço aí pela oportunidade. Boa noite a todos. Peço consideração, Rogério, desculpa, que tem uma pergunta ainda que foi feita e não respondida. Então, vamos ter que... Ô, Zé Carlos, nos permite aí mais 2 minutinhos, meu amigo. Esse microfone aí. O condomínio irregular, esse é o tema, né? Ele pergunta se a associação dos moradores tem legitimidade. Essa pergunta talvez fosse até mais adequada aqui, que o doutor Marolli, que está aqui, vai responder, porque se a gente errar, ele vai... Ele pergunta, doutor Marolli, se a associação de moradores tem legitimidade para ajuizar uma ação de uso capião coletiva. Eu penso que sim, porque desde que haja uma assembleia ali e todos aprovem, né, tudo, e ele pergunta se tiver um ou outro que discorde, né, eu creio que se tiver esse um ou outro que discorde, ele vai ter que peticionar e pedir para tirar ele da relação processual. Mas aí acredito que é isso, né, doutor Marolli? Então, passa a bola. Bom, eu queria mais uma vez aqui parabenizar a organização do evento, queria parabenizar aqui os meus colegas aqui, doutor Carlos Divino, doutor Reginaldo, doutor Hércules, pela clareza das ideias, pela objetividade, né? Queria dizer o seguinte, esse caminho da regularização fundiária aqui no Distrito Federal começou a ser pavimentado dentro do Poder Judiciário. Porque antes mesmo da criação de uma vara especializada para tratar deste assunto, nós criamos, o Poder Judiciário editou, e eu tive a satisfação de fazer parte da equipe, como convidado da equipe, que foi coordenada inclusive pelo doutor Carlos Divino, doutor Hércules Benício, doutor Alan Guerra, doutor Ricardo, registrador de Sobradinho, doutor Reginaldo também participou, editou um provimento, que é o provimento número 2 de 2010 da Corregedoria do Tribunal de Justiça. E esse provimento, ele dá as diretrizes, ele dá caminhos para acertamento fundiário, que é, dentro de todo esse processo, o caminho crítico da regularização, né? É o acertamento fundiário. Licenciamento ambiental e elaboração de projetos de urbanismo dependem basicamente de
regulamentações municipais ou do próprio Distrito Federal, e depende tão somente do Poder Executivo para que eles possam ser produzidos, analisados, aprovados, mas o acertamento fundiário depende de uma série de questões que fogem da competência do Poder Executivo, e esse provimento feito, algumas das regras do provimento, inclusive depois viraram regras de um provimento do CNJ, e boa parte delas integram aí hoje a Lei 13.465. Então, assim, do TJ para Brasília e de Brasília para o Brasil, né? Então, eu queria dizer que nós seguimos todas essas diretrizes e, Eduardo, nós só regularizamos aquilo que foi ocupado até 22 de dezembro de 2016. Esse é o marco temporal da Lei 13.465. É importante deixar claro que aquilo que foi ocupado depois dessa data não é passível de regularização nos moldes da 13.465, sobretudo no que diz respeito à venda direta. Pode até regularizar, mas vai ser venda por licitação. Hoje não há normativo que permita vender direto aquilo que foi ocupado após essa data. E é exatamente por isso que hoje nós não estamos comercializando lotes vazios. Por que nós não estamos comercializando lotes vazios? Porque eles não foram ocupados até 22 de dezembro de 2016. Então, o governo vem investindo agora na erradicação de uma série de ocupações irregulares, a manutenção da fiscalização é importante, a oferta de unidades imobiliárias regulares é outra meta, e isso é importantíssimo. Nós temos diversas metas no governo nesse sentido, não, porque se a gente não ofertar, a gente vai continuar enxugando gelo. Nós precisamos de hoje absorver um mercado que há muito tempo atrás foi absorvido pela grilagem. Então nós precisamos de retomar a ordem, ou como se diz, doutor Carlos Divino, no judiciário, chamar o feito à ordem, né? E colocar ordem efetivamente nesse processo de ocupação. Muito obrigado aqui a todos vocês, e nós estamos aqui à disposição para contribuir não só em eventos como esse, mas na solução dos problemas aí de cada um. Muito obrigado. Ao encerrarmos esse painel, os nossos ilustres participantes são convidados, a nossa equipe de reportagem, para que concedam, por gentileza, um depoimento em vídeo, para que fique registrado nos anais do nosso seminário. Ao mesmo tempo em que agradecemos o apoio do BRB, da TerraCap, da Apopex, Fundação Habitacional do Exército, e TOTUS, que são os nossos parceiros oficiais. Tão bom quanto realizar uma conquista é poder multiplicá-la. Adquirindo o crédito BRB, você ganha como cliente e como brasiliense. Primeiro, porque seus sonhos têm apoio para se realizar. Depois, porque você tem a parceria do banco que mais investe na cultura, no esporte e no desenvolvimento da cidade. BRB faz mais por você, faz mais por Brasília. O processo de regularização urbana continua acontecendo bem aqui, em Brasília. Uma grande conquista para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. E uma oportunidade única para os moradores que querem garantir o documento do seu terreno. Acesse o site para conhecer todas as etapas desse processo de regularização e as condições da venda direta. Aproveite, regularizar é viver em paz. TerraCap.